Dr. Edson Ribeiro. Aqui está com vocês o professor Daniel Gondim, de Filosofia. Mais especificamente aos alunos do 9º ano, gostaríamos de apresentar a vocês aqui um gráfico da história da linha do tempo da disciplina de Filosofia, para que vocês possam compreender e ter um norte da história da linha do tempo sobre a filosofia dos tempos antigos até os dias atuais. Aqui nós temos a linha do tempo da filosofia, começando pela antiguidade, a filosofia grega, que teve seu desenvolvimento econômico e político pelas polis. Além disso, foi um período onde se apresentou os filósofos pré-socráticos, tentando através, por meio da história mítica, pela natureza, sua investigação, até chegar ao período da filosofia clássica, solística e também helenística, a partir de Sócrates. E vindo nessa trajetória, chegamos à Idade Média, a chamada filosofia medieval, onde nós temos o principal tema de reflexão nesse período entre a razão e a fé. Com isso, vocês têm o período patrística, pelos padres da Igreja, Império Romano Católico, e também a escolástica, criando as instituições para a filosofia junto com a teologia. Dando prosseguimento na Idade Moderna, a filosofia moderna que ela vai tratar, ela vai enaltecer, né, o pensamento humanístico, onde vocês têm a ciência moderna, o racionalismo e o existencialismo, além do empirismo, as experiências, como também o iluminismo e o renascentismo. Com isso, a Idade Contemporânea chega-se para se tratar das reflexões da existência da humanidade e a sociedade política capitalista, que aqui nós temos o período de Engels até o período de Friedrich Nietzsche. Com isso, passamos para a Idade Contemporânea na parte 2, caminhando para a parte da filosofia moderna, onde nós temos aqui, a partir de Benjamin até os dias de Michel Foucault. Então, a turma do 9º ano, estou apresentando vocês aqui essa linha do tempo de uma forma prática e dinâmica, para que vocês possam compreender a história, a linha do pensamento filosófico. Então, só para relembrar, nós viemos tratando aqui sobre o período da Idade Contemporânea da filosofia, nessa parte onde a reflexão, os inúmeros pensadores vão estar tratando sobre a existência humana e mais especificamente a vida em sociedade no momento capitalista, a Revolução Industrial e assim sucessivamente. Nós estávamos trabalhando aqui com Arthur Schopenhauer e também trabalhando com o dinamarquês Søren Kierkegaard, que dava mais valor na filosofia e investigação dos sentimentos das emoções humanas. Ao contrário de que o questionamento de Schopenhauer sobre a razão, o homem e a razão, sobre poder ver da forma irracional sobre os sentimentos da vida humana. Então, enquanto Søren Kierkegaard dava valor à investigação humana sobre o cuidado com a vida do próprio ser humano, ao contrário, Arthur Schopenhauer era mais depressivo e tinha a questão de não avaliar a racionalidade do aspecto humano. Então, o que nós podemos ver na filosofia atual para a turma do 9º ano? Vemos as mudanças que foram feitas até chegarmos aqui na filosofia pós-moderna, nos nossos dias atuais, claro, obviamente, com muitas mudanças culturais, educacionais e também na própria sociedade, seja ela na política ou na economia, e também com as mudanças no pensar, no agir, no refletir crítico e analítico dos dias atuais. Então precisamos avaliar como é que está sendo a filosofia atual, que nós já tratamos sobre o pensamento da nossa sociedade, as suas mudanças em pensar do bem e do mal e o bem, ou seja, a chamada inversão de valores, aquilo que para mim era honesto, correto, hoje eu tenho como cafonice. Então essa filosofia hoje de inversão de valores tem muito a mexer com a nossa sociedade. Também a filosofia tem envolvido muito com a tecnologia, é o que vocês estão vendo hoje, essa apresentação aqui de uma aula, uma videoaula, trazendo de uma forma introdutória, bem dinâmica, rápida, concisa, para que vocês possam pensar um pouco sobre a filosofia. No momento em que vivemos, nesse momento de quarentena, de pandemia do Covid-19, serve-se para que possamos pensar filosoficamente